autor de um dos livros do Antigo Testamento. Também ele é um dos profetas menores. Hoje nós vamos conversar sobre o profeta Abacuque. Nós vamos obter conhecimento sobre a história, sobre a identidade deste homem através da própria Bíblia. Então fica comigo do começo ao fim desse vídeo. Ao final nós também vamos fazer uma reflexão para que você possa trazer essa reflexão para a sua vida. O profeta Abacuque ele não é mencionado em nenhum outro livro do Antigo Testamento, nem tampouco do Novo Testamento, o que não é muito comum. Normalmente, os profetas ou os homens que escreveram determinado livro são mencionados em outras partes da Bíblia. Alguns estudiosos, embora sem uma fundamentação sólida, tentaram sugerir que Abacuque seria apenas um título para o livro e não um personagem histórico. No entanto, a estrutura do texto presente no livro do profeta Abacuque deixa claro que ele foi um personagem histórico. Portanto, qualquer sugestão que questione a historicidade da vida do profeta deve ser descartada. O significado do nome Abacuque também é incerto. O nome pode estar relacionado à raiz hebraica, que significa abraço, ou ao nome de uma planta assíria chamada ambacuco. A forma grega desse nome é ambacuon. Se o nome for derivado do hebraico, então seu significado pode estar relacionado à ideia de aceitação do Senhor por Abacuque, ou, como Lutero entendeu, pode se referir a Abacuque como alguém que abraça seu povo em tempos de desespero. Jerônimo, por sua vez, interpretou esse abraço no sentido de luta, ou seja, alguém que lutou com Deus. Se a segunda possibilidade for correta, ou seja, se o nome for derivado de uma planta assíria, então esse nome pode representar a influência da cultura assíria sobre a sociedade de Judá. Além disso, algumas sugestões afirmam que Abacuque poderia ser filho da mulher sunamita, mencionada no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 16, ou que ele teria sido o vigia mencionado no livro do profeta Isaías, capítulo 21, versículo 6. No entanto, não há nenhum respaldo para tais sugestões, que são apenas conjecturas improváveis. O primeiro versículo deste livro sugere que ele era conhecido em sua época, enquanto alguns intérpretes defendem que Abacuque era um profeta associado ao templo em Jerusalém. A hipótese mais provável é que ele apenas trabalhasse em Jerusalém. No entanto, sua profunda preocupação com assuntos relacionados a Jerusalém é incontestável. O versículo 6, no capítulo 1 do livro de Abacuque, é particularmente importante, pois é nele que encontramos a única referência histórica clara no livro, permitindo uma estimativa do período em que o profeta Abacuque viveu nesta terra. Essa referência menciona o avanço dos babilônicos, chamado de caldeus no livro, como uma ameaça poderosa naquela época. Isso indica que Abacuque viveu próximo à conquista de Judá pelos exércitos de Nabucodonosor, que socorreu por volta de 597 a.C. É provável que ele tenha testemunhado o declínio e a queda do Império Assírio, ocorrida por volta de 612 a.C., assim como a derrota de Nínive. Essa data também o torna um contemporâneo mais jovem do profeta Jeremias. Embora não haja nenhuma referência à vida pessoal do profeta, como sua família, sua profissão ou posição social, podemos conhecer um verdadeiro profeta do Senhor através da pessoa dele, por meio do seu livro. Abacuque era alguém que não se corrompia com as práticas pecaminosas de sua época e possuía um profundo zelo pela honra e pela glória de Deus. Você pode encontrar isso em Abacuque 1:12 ou 3:3. A mensagem de Abacuque é caracterizada por sua profunda preocupação com a desobediência do povo aos mandamentos do Senhor. Esses aspectos da personalidade e do caráter de Abacuque são
revelados por meio de seus diálogos com Deus, suas dolorosas perguntas e suas súplicas. Abacuque viveu em um período de crise, especialmente espiritual, no qual o povo escolhido por Deus estava perdendo sua identidade. Essa situação levou Abacuque a questionar o Senhor em relação à aparente indiferença divina diante da terrível realidade de sua época. No entanto, esses questionamentos não eram motivados pela incredulidade do profeta. Pelo contrário, ele reconhecia a soberania de Deus sobre tudo e o que estava acontecendo. Abacuque 3,17, você pode encontrar isto. Na história de Abacuque aprendemos como ele transformou sua profunda aflição em esperança por meio da oração. Veja algumas lições que podemos tirar do livro de Abacuque ou da vida do profeta Abacuque. A primeira, preocupação com a desobediência. Assim como Abacuque, nós devemos nos preocupar sinceramente com a desobediência aos mandamentos do Criador, tanto em nossas vidas quanto na sociedade que está ao nosso redor. É importante cultivar um coração sensível à vontade de Deus e buscar viver em conformidade com os seus princípios. Uma segunda lição, um segundo aprendizado, os diálogos com Deus. Assim como Abacuque buscou um diálogo honesto com Deus, podemos aprender a levar nossas dúvidas, questionamentos e angústias ao Senhor através das nossas orações. Deus está pronto para nos ouvir e nos ajudar a compreender sua vontade, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Uma terceira lição para a gente levar para a nossa vida, transformação pela oração. Abacuque encontrou esperança ao se voltar para Deus em oração. Da mesma forma, quando nós enfrentamos as aflições, as incertezas da vida, nós podemos encontrar consolo e renovação em nosso relacionamento com o Criador, com Deus. A oração nos aproxima de sua presença e nos capacita a experimentar sua paz e nos dá direção em meio às adversidades da vida. Uma terceira lição, um terceiro princípio para trazermos para a nossa vida: confiança na soberania de Deus. Abacuque reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas. Essa percepção nos lembra que, mesmo quando não entendemos completamente as circunstâncias que nos rodeiam, nós podemos confiar em Deus, podemos confiar que Ele está no controle e tem um plano maior e melhor para cada um de nós. Isso nos encoraja a depositar nossa confiança nele, sabendo que Ele é capaz de transformar situações desafiadoras em oportunidades de crescimento espiritual, crescimento material, crescimento emocional. Que possamos refletir sobre esses aspectos da vida do profeta Abacuque e aplicá-los em nossa jornada espiritual, em nossa caminhada também material nessa terra. Que buscamos obediência, diálogo sincero com Deus, transformação pela oração e confiança na soberania do Criador, encontrando assim esperança e fortalecimento em nossa caminhada. E esta era a mensagem de hoje para você. Se você chegou até aqui, deixa uma mensagem aí no comentário para mim saber que você viu o vídeo todo. Faz qualquer comentário, diz de onde você é, dá uma sugestão, tá? Você é muito bem-vindo ao canal. Até o próximo vídeo.